caros amigos, amigas, boa noite. É um grande prazer estar de volta no início do ano, um pouco já renovado, os períodos festivos, né? Férias que muitos estão. Nós trouxemos uma temática para refletir sobre a importância da convivência, do despertar para a família. Até então falamos, ano passado, sobre o que é a família. E hoje algumas coisas vão estar ainda relacionadas ao que nós já vimos, mas tem coisas que são fundamentais para uma convivência conjugal, a dois, que são muito importantes. Não vamos perder muito tempo, então, para curiosidade, a gente vai só refletir rapidamente o termo família, que vem do latim famulus, que significa escravo doméstico. Este termo foi criado na Roma Antiga, que era determinado para os serviçais da época, que se agrupavam, e eles denominaram família. Só no decorrer do tempo é que esse termo família foi adquirindo a grandeza, a seriedade e uma visão divina com um propósito para o melhoramento da humanidade. Então, a família é um sistema formado por um conjunto de subsistemas. Conjugal, entre cônjuges, claro. Parental, entre pais e filhos. E filial, entre irmãos. Então, esse aqui o Divaldo Franco nos orienta para o entendimento. A gente vai ver mais sobre isso no decorrer do nosso compromisso hoje. Então, os parentes e amigos são almas que você mesmo atraiu com sua própria afinidade. Assim já falava Chico Xavier. Então, os agrupamentos familiares têm todo um projeto espiritual, todo um planejamento. Quando temos consciência, já temos equilíbrio, nós participamos desse projeto, desse planejamento na constituição da família na Terra. Então, para que entendamos um pouquinho mais, nós temos os tipos de casamentos que Martins Peralva fala no livro Estudando a Mediunidade, apresenta uma divisão dos diferentes tipos de casamento. Então, afins, esses casamentos são parceiros que já têm uma vivência, uma afinidade muito maior daquilo que a gente imagina. Então, são aqueles que se entendem. Nós vemos hoje, já aqui no planeta Terra, casais que já estão com uma idade avançada, mas eles andam de mão dadas ainda. Eles trocam carícias, eles se respeitam. Então, são casamentos afins, que têm mais momentos bons do que quando a relação do nosso casamento, tem uma parte muito grande, que existe mais desarmonia, intrigas, brigas, desentendimentos. Nós temos os casamentos transcendentais. Esses casamentos são espíritos que se comprometem ao reencarnar em grandes obras de valor para a humanidade. Então, a sua própria convivência é fator determinante, com exemplos, uma inspiração para todos nós. Então, são espíritos já numa condição já elevada, já encarnaram muitas vezes, já têm aquilo, afinidade, já sabem do compromisso que têm ao reencarnarem, com o propósito de, através da relação conjugal, através da família, contribuírem com esclarecimentos, com exemplos para a humanidade. E os casamentos provacionais. Esse é onde nós estamos encaixados, onde nós estamos classificados. Porque nós vivemos num planeta de expiações e provas e, consequentemente, os espíritos que aqui reencarnam são espíritos comprometidos uns com os outros. Podemos falar assim, que é um termo que não é o correto, mas endividados com a justiça divina e com o seu semelhante. Então, esses casamentos quando nós recebemos, na maioria das vezes, espíritos que causamos danos em outras encarnações, nós vamos recebê-los como esposa ou esposo para o grande dilema, convivência. Então, nós vamos aprender a conviver, a respeitar e, quiçá, despertar para o amor. Então, os casamentos provacionais são aqueles nos quais nós estamos enquadrados, nós estamos classificados. Esses são os mais comuns, só para título de esclarecimento. Aí nós perguntamos, qual a finalidade do casamento? Que às vezes nós casamos, mas não entendemos o propósito
do casamento, qual o nosso compromisso com o parceiro ou a parceira na qual vamos nos casar, que nós vamos conviver. Alberto Almeida, no livro A Arte do Reencontro, ele diz assim: com ele nós temos a oportunidade de reestruturar as negatividades que trazemos como herança destas e de outras vidas, tendo na parceria conjugal o espelho no qual pode aprender muito sobre si mesmo. Então vejam só, oportunidade de reestruturar negatividades. Às vezes nós estamos nesse planeta e queremos encontrar a princesa ou o príncipe para casar. Nós queremos a pessoa perfeita para casar. Mas, se houver uma pessoa perfeita, ele vai também procurar uma pessoa perfeita. Então, quando nós temos essa oportunidade de reestruturar essas negatividades que estão relacionadas ao nosso passado, no despertar do casamento é onde nós vamos nos conhecermos. Eu falei na vez passada sobre casamento e é como se fosse assim: eu conheço uma pessoa, me relaciono, namoro, fazemos planejamentos, casamos, mas o que é que acontece? Eu me conheço, nós nos conhecemos, eu já posso afirmar assim, eu me conheço? Não, nós não nos conhecemos, porque nós podemos ser colocados em situações que nós ainda não vivenciamos, e a nossa atitude, a nossa reação diante dessa situação pode ser desastrosa. Então eu vou para uma relação onde eu ainda não me conheço. Com certeza a minha parceira também não se conhece. Vamos conviver que nós também não nos conhecemos. Aí começa o nosso propósito da finalidade do casamento, que é, através desse encontro, dessa relação, nós passarmos a nos conhecermos. Sairmos daquela situação egóica, quando solteiro eu penso só em mim, eu trabalho, minha alimentação, minha roupa, meu transporte, só penso em mim. Mas quando eu conheço outra pessoa e vou casar com ela, eu já passo a pensar na outra pessoa. Então aquilo que era meu bem somente, agora passa a ser meus bens. Nossos bens, de 2, de 3, de acordo com a quantidade da família, dos membros da família. Então, nessa finalidade do casamento é quando a gente vai começar a nos conhecermos e repararmos equívocos cometidos em outras existências. É aquela pessoa daquele marido ou a esposa que quando conhece, quando namora é uma coisa, depois que casa é outra. Que aí a pessoa diz assim, fulano mudou. Não é aquela que eu namorava, ou aquele que eu namorava. Na realidade ele não mudou. Ele simplesmente está mostrando o que ele é, porque nós escondemos o que nós somos. Porque no momento que está na arte do reencontro, no momento do namoro, é o encanto. Nós queremos o quê? Conquistar. Então nós mostramos aquele que nós queremos ser. Aí nessa situação de eu não me conhecer, é que, certo momento ou outro, eu pratico um ato, e a parceira ou o parceiro vai dizer assim, poxa, mas esse não é o Roberto que eu conheci quando eu namorava. Então nós vamos saindo dessa situação do egoísmo individual, vai passar a ser um egoísmo coletivo. Isso quer dizer o quê? Que o egoísmo antes, que era forte em mim, ele está repartido. Se ele está repartido, ele está enfraquecido. O que é que nós podemos fazer agora que o egoísmo está enfraquecido? É transmutar esse sentimento de egoísmo pelo interesse. Não o interesse material. O interesse pelo meu parceiro, pela minha parceira. Eu saber o que ela quer, o que ela precisa, estar preocupado com ela, contribuir nessa relação para aproximarmos cada vez mais. Porque na relação entra o eu, que trago toda uma bagagem, não só das minhas encarnações passadas, mas daquilo ou da forma que eu fui criado, da minha família, costumes, manias. A minha parceira também traz a sua bagagem, que é você. Às vezes a gente é criado dentro de uma família que tem manias, tem costumes, que quando traz para a relação acaba trazendo desarmonia, porque o esposo ou a esposa não aceita aquilo. Alberto Almeida diz assim, quando a pessoa casa, faz aquele cerimonial todo, que vai para a lua de mel e diz assim, enfim, sós. Ele diz assim, nós não estamos sós,
porque nós temos todos os parentes através das manias e costumes que nós trazemos. Então, o casamento, ele entra assim na vida da gente como a aproximação entre os espíritos que têm compromissos uns com os outros. Então, vamos reestruturar as negatividades através do respeito que vamos adquirindo um pelo outro. O grande dilema é que nós ainda não nos respeitamos. Assim, quando casamos, achamos que não precisamos mais ter o encantamento e mostramos o que nós somos. Aquilo que era para ser um projeto de amor, passa a ser de desarmonia, de respeito. Nós vamos ver isso mais tarde. Então, a finalidade do casamento é reaproximar os espíritos através da convivência, através do respeito, através do autoconhecimento e do conhecimento do meu parceiro. Então, quando eu digo assim, às vezes nós estamos em festividades, em sociedades, assim, eu conheço a minha esposa, eu conheço o meu esposo. Você não conhece. Você conhece só aquilo que ela ou ele permitiu que você conhecesse. Aqui dentro tem coisas que até eu quero esconder, que às vezes eu nem sei que ela existia. Mas às vezes, num momento propício, eu mostro certa reação, atitude diante de uma situação, que a pessoa fica assim, poxa, o Roberto, nunca imaginei que ele fosse capaz disso. É porque eu não me conheço ainda. Eu não posso afirmar, se eu for assaltado, eu vou ficar ali, eu vou dizer, olha, pode me assaltar, que eu sou espírita, eu entendo. Eu não sei qual vai ser a minha reação. Então, é fundamental que nós olhemos para dentro de nós, primeiramente, nos conheçamos. Porque entre eu e o você, precisa de algo que vai sustentar aquela relação. É o nós. É quando nós vamos passar a pensar em nós, não mais somente em mim, ou somente em você, somente ela. Em nós. Eu acho engraçado ter uma vizinha que ela diz assim, o salário do meu marido é nosso, o que eu recebo é meu. Então, como é que nós podemos ter propostas de uma convivência, de uma parceria, quando há essas divisões? Então, é nosso. Nós planejamos juntos. Aí começa essa ascensão do ser como um casamento. Então, o lar é o coração do organismo social. Em casa começa nossa missão no mundo. Espírito Sheila nos recomenda. Então, a maior e melhor instituição do mundo se chama família. É onde nós vamos formar as criaturas de bem. Ou não, dependendo daquilo, como pai e mãe, eu vou proporcionar aos meus filhos. Certo? Como é a família atual? Então, hoje a família, ela é caracterizada pela inversão dos papéis. Então, antigamente, era o homem, ele era o responsável por tudo, ele que trabalhava para sustentar a família. Hoje, há uma inversão. Então, a mulher passa também a ser a chefe da família. Ela faz trabalhos, os mesmos trabalhos que um homem faz. Então, se nós formos ver um pouco lá atrás, no século XVI, no período do Brasil Colônia, inicia-se um modelo de família patriarcal, onde o pai, ele é o chefe daquele clã, é ele que determina tudo, é ele que lida com a economia, é ele que decide. Essa família vai desde o pai até parentes, até animais, tudo. Então, essa era a formatação familiar da época. Mas, no decorrer do tempo, isso vai mudando. Nós passamos para a família nuclear, onde já está mais liberal. Mas o que aconteceu? Lá na família patriarcal, a gente pode dizer, o pai era um ditador, ele que determinava tudo. Mas ela era de uma total situação negativa? Não. Lá tinha respeito. Havia a ausência de amor. Porque as pessoas tinham temor àquele líder daquele clã. Hoje as famílias são diferentes, modernizaram-se. Mas na modernidade, o que acontece? Hoje estamos em busca do amor. Mas o que faltou? Respeito. Nós vemos muito hoje, os filhos é que mandam nos pais, em muitos casos. São eles que determinam as coisas. Então, o que deveria ter sido feito? Trazia o que tivesse de bom na família patriarcal para a família atual.
Hoje a gente vê os pais carentes até de amor, que ficam indagando, mendigando o amor do filho ou da filha. Então, essa família, ela foi mudando a sua formatação, a sua estrutura. E no mundo, cada uma tem um sentido. No nosso Brasil, nós prezamos pela monogamia. É onde a gente pode agir com respeito e comprometimento um com o outro, como uma proposta de melhoramento. Mas nós vemos que existem outros países que a poligamia é natural. E a pessoa pode ter tantas ou quantas mulheres quiser. Mas a mulher não pode ter quantos ou quantos maridos ela quiser. Então sempre há uma situação de diferença de convivência e de ignoração da mulher. Então, hoje também nós temos a família com uma abrangência muito mais forte na nossa vida, como a monoparental, que é constituída por mãe ou por pais solteiros. Nós vemos muito hoje. O pai é que cuida dos filhos, trabalha e cuida dos filhos, ou a mãe que cuida sozinha dos filhos. Porque houve a separação e ela passou a cuidar somente dos filhos sozinha. Nós vemos muito isso do pai, isso é mais frequente no homem, dele perceber a grande responsabilidade que é ser pai, ser marido, ser membro de uma família, ele abandona o barco. E às vezes as pessoas têm pais que criam seus filhos de uma maneira que merece todo o nosso respeito, assim como tem as mulheres também. Vemos também hoje, na evolução, que os arranjos familiares são muito diferentes lá do passado. Então, existe o casamento homoafetivo, pode ser homem com homem, a mulher com mulher, merece o nosso respeito, nós não temos esse direito de ser um ser discriminativo, até seríamos intolerantes, porque às vezes nós falamos que, não, eu respeito as pessoas, elas têm o direito de optar, de escolher para as suas vidas. Mas quando nós vemos as suas opções, a gente já fica ali com o pé atrás. Então nós precisamos começar a trabalhar isso na gente também. São formatações familiares também, que é reconhecido juridicamente, e que Divaldo Pereira Franco, ele diz assim, que o mesmo critério que é utilizado para as relações dos casais tradicionais, os homoafetivos também têm. Vão ter que se respeitar, vão ter que se amar. Isso é fundamental. Achar que a outra relação, a pessoa tem que se desregrar, tem que... Não. O amor é um sentimento único, e nós vamos nutrir por quem acharmos que devemos nutrir. Tá? Isso aqui é uma reflexão. Nietzsche, um filósofo alemão, ele fez uma fala muito interessante para quem pensa em casar, para quem já é casado, para refletir sobre isso. Ao pensar sobre a possibilidade do casamento, cada um deveria se fazer a seguinte pergunta: você crê que seria capaz de conviver com prazer com esta pessoa até a sua velhice? Isso é para vocês pensarem. Nós pensarmos. Tá? Então, alguns fatores que contribuem para o distanciamento do casal, tornando-os mais vulneráveis a tropeços no âmbito da fidelidade. Maus tratos verbais e físicos impulsionam o outro a buscar conforto em alguém que lhe conquiste o coração. Quando falarmos ainda há pouco do encantamento, às vezes nós vamos conviver com o outro e dizemos que amamos, mas começamos a maltratar a nossa parceira ou o nosso parceiro. Mas nós dizemos que amamos. Vocês não veem o equívoco do rapaz da novela, que eu achei que ele tem um transtorno, que ao mesmo tempo que ele espancava a esposa, aí ele corria: me perdoa, eu te amo. Que amor é esse que nós nutrimos? Então o amor, ele que vai dar um sentido para nossas vidas. Então nós passamos a maltratar. Vocês não imaginam o que uma fala que fere, magoa, uma fala mal proferida que ofende alguém, às vezes a pessoa fica marcada para o resto da vida. Dói mais até que uma agressão física, porque machuca. Vocês já imaginaram a gente tratar mal a esposa ou o esposo, humilhando? Eu vi um caso interessante, gente. Um casal foi na minha loja um certo dia, e ela estava falando sobre uma encomenda que ela queria, aí o marido foi falar algo, disse: olha, cala a boca. Já sabe que eu faço tu passar vergonha na frente de todo mundo.
Eu fiquei olhando assim, meu Deus. Aí ele ficou no celular lá. É complicado, né? Porque a gente diz que ama, a gente diz que gosta. Mas só eu que posso maltratar, outra pessoa não. Então, desqualificação do outro, diminuindo sua autoestima, suscitam obsessões sutis que empurram suas vinculações efetivas descabidas. Então, só voltando aqui nessa aqui, que eu quero completar uma coisa. Às vezes a gente vive no dia a dia, é maltratado, é humilhado, é xingado. Aí a pessoa vai e conhece alguém na rua, que te respeita, que te escuta, que te dá apoio. Aí a fulana ou fulano diz assim, fulano ou fulano tirou, me roubou a esposa ou o esposo. Será? Será que foi você que contribuiu, que empurrou ele para outra pessoa? Então prestemos muita atenção nessa situação da convivência, o que falamos. A essa situação da desqualificação que falamos ainda há pouco. Insinuações injustas da infidelidade levam o outro a dar veracidade como desforra. É aquela pessoa que fica dizendo que, tu me trai, tu me faz isso, tu é infiel, tu é isso. Aí a pessoa acaba fazendo. Então, esses maus tratos vão levar a pessoa para a infidelidade e, com certeza, é uma desestruturação da família. Se tinha todo um projeto, às vezes acaba por ir por água abaixo, porque às vezes a pessoa não perdoa. Diz, você tem que compreender, não é você que está passando pela situação. A gente tem que entender que cada pessoa reage de uma maneira diante de certas situações. Não é porque eu digo, eu posso perdoar, mas outra pessoa pode não perdoar. Então isso é um processo que o ser humano vai adquirindo com o tempo de maturidade moral e espiritual, que é aí que ele vai compreender o outro. Mas enquanto isso não acontece, eu quero ser feliz, eu vou procurar alguém que me faça feliz. Se equivoca, né? Quer que alguém que faça feliz. Então, é isso que nós precisamos entender, que aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher, que hoje está convivendo comigo, com um parceiro ou parceira, é um compromisso que a gente tem lá do passado. É o momento da reestruturação das negatividades. Ofensas repetidas esmagam sentimentos, desconectando o outro da afeição conjugal. Então, isso acontece muito nesse meio, essas ofensas constantes no dia a dia. A pessoa tem 24 horas, se a gente for analisar, 25 a pessoa está sendo xingada. Abusos do álcool suprimem a razão e fortalecem os instintos que comandam o comportamento. Quantas pessoas são maravilhosas quando estão sóbrias e são verdadeiros desastres quando estão alcoolizados. Vou contar um caso para vocês rapidamente. É um casal que eu conheci certa vez. Ele uma maravilha de pessoa, mas ele bebia, ele queria agredir a esposa. Aí passava aquele momento do álcool, no outro dia, quando ela acordava, a mesa estava uma maravilha, ele fazia o café, com tudo que vocês possam imaginar que uma pessoa merecesse. Aí ela fica, Roberto, o que é que eu faço? Porque um momento ele é agressivo, outro momento ele é super carinhoso. O álcool é que contribui, porque tira a pessoa da razão, muda o foco da pessoa. Interferências de sogro ou sogra ou parentes ajudam a quebrar o liame já tênue do amor conjugal. Nós vemos muito essa situação. A pessoa às vezes pensa que está ajudando, está comprometendo aquela relação, está desestruturando mais ainda. Então a gente tem que ter o tato, a serenidade, o equilíbrio de contribuir naquilo que for necessário para o agregamento, para o ajuntamento da pessoa, e não para desagregar de vez. E a gente vê situações que são difíceis. De sogro, de sogra, que interferem de uma maneira que acaba desestruturando totalmente a relação. E como ficam os filhos do divórcio? Porque quando a gente chega aos extremos de partir para as ofensas, para os maus tratos, a maioria dos casos dá em separação. E como ficam esses filhos do divórcio? Então, um grave problema é quando o casal coloca o filho na posição de juiz a arbitrar sobre as demandas conflituosas conjugais. Quantas pessoas utilizam o filho para ser um instrumento de recado? Como ele diz bem aqui embaixo, que parece uma carta aberta que leva para o pai ou para a mãe. Quantos pais utilizam-se da alienação parental? Expõem o filho a situações que eram para ambos resolverem.
e acabam levando o filho para situações conflituosas que vão, com certeza, comprometer a sua vida emocional no futuro. Seja a forma que a mãe se expressa, seja a forma que o pai se expressa, o filho capta aquilo tudo. Se é o pai que é agressivo, ele acha que é normal ele agredir as mulheres. Então, da forma, tudo que ele receber, ele vai somar para a vida dele. Então, o filho é um produto do meio em que vive. Se ele vive no meio do conflito, dessa guerra entre casais, ele sofre com essas consequências. É o pai ou a mãe que quer apagar, quer matar o pai que está ali no coração do filho. Eu sempre digo para minha filha mais nova que ela casou e separou. Eu disse assim, jamais coloque o Ian no meio da sua mágoa, do seu ressentimento do que aconteceu. Diga que ele tem um pai, não fale mal do pai dele, não faça que ele crie um ódio estimulado por você. Porque independentemente do que a pessoa seja, ele é o pai, ou não é? Então, não use... Hoje é crime a alienação parental, então não façam isso. Então, os filhos têm que ficar numa situação que pais separados. O que existe? Qual é a separação? A separação conjugal. Mas não existe separação parental. As tuas responsabilidades como pai vão continuar. Tu vai continuar sendo pai, vai continuar sendo mãe. Independentemente de estarem juntos. Então nós não podemos utilizar nossos filhos como escudos para resolver os nossos problemas que são de adultos. Dicas para vitalizar e arejar a vida conjugal. Manifestar ternura independente de sedução sexual. Ternura. Hoje há um vínculo muito forte na sedução. Procure ser uma pessoa que adota atitude de ternura. Isso fortalece, aproxima um ao outro. Ofertar mimos em dias não comemorativos. Presentes. E às vezes a gente fica vinculado somente às datas. Dia da mulher, o dia da mãe, dia daquilo. Às vezes quando a gente vai dar um presente, acaba equivocando-se que a gente associa a mulher à cozinha. Aí quer dar um conjunto de xícara, um conjunto de panelas. Dê algo em que ela vá usar. Até isso. Porque, casei, a minha mulher que cuida da cozinha. Eu vou dar um conjunto de panela nova para ela. Se vocês souberem, homens, se vocês souberem o quanto as mulheres ficam chateadas com isso. Dê um presente, uma joia, ou dê um carinho, dê um buquê de flores, que elas ficam muito mais satisfeitas. Palavras doces que aliviam a tensão de um momento difícil. Às vezes a pessoa tem um dia difícil mesmo no trabalho, tudo, e em vez da pessoa deixar o problema lá no trabalho dele, ou dela, ele traz para casa e acaba querendo descontar, como a gente diz no popular, na mulher ou no esposo. Então, palavras doces que aliviam a tensão de um momento difícil. Telefonemas para comunicar saudade. A gente vê hoje nas próprias brincadeiras das pessoas, se a mulher liga, a pessoa até desliga o celular. Então, são situações que são engraçadas, mas que fazem uma diferença importante na relação. Convite para jantar num dia comum. Chegar no trabalho, tudo, vamos jantar fora. Eu sei que está difícil a situação financeira, mas a gente pode fazer isso uma vez ou outra. A gente não fazia isso quando namorava. Todo final de semana não saía. Eu saía todo final de semana com a minha namorada. Ia jantar, para festas. Aí depois que casa, acho que não precisa fazer mais isso. Então, não termine, não acabe um namoro no casamento. Traga um enamoramento para o casamento, para que ele seja aquele que vai dar, aquela situação que vai dar o sentido, o sabor na relação. Surpreender o outro com uma flor, expressando seu afeto. Atitudes e palavras de amor pelo outro, pelo simples prazer de amar. Nós dizemos que amamos as nossas esposas ou esposos, ou a gente dá só atenção para o dia a dia, para os problemas e quer nem saber mais dessa situação. Fica tão na mesmice do dia a dia e acaba por comprometer até a relação. E são problemas, nós temos muitos problemas. Se a gente for dizer que não há problemas no casamento, a gente está se equivocando. O que define um bom casamento? A arte da boa comunicação.
Quando existem os problemas, nós paramos para conversar com nossa esposa ou nosso esposo? Para determinar o que causou aquele problema? Ou a gente já parte para a agressão e não quer saber de mais nada? É que nem aquela situação do porco-espinho. No frio, eles tentavam se aproximar porque estavam morrendo, como se diz. Mas quando eles se aproximavam, eles sentiam o calor do corpo um do outro, mas acabavam por se ferir. Então o casamento é assim. A gente se une, mas vez ou outra vai ter certas situações, porque nós somos espíritos ainda em processo de evolução. E necessita dessa comunicação. Necessitamos desse diálogo, dessa aproximação, da gente tentar saber o que está acontecendo. É a arte amorosa de articular bem as diferenças e as semelhanças no contexto da cotidianidade. Então nós temos os problemas. O que vai fortalecer é a comunicação, é o diálogo. A gente vai ver já uma situação interessante. Quem aprende a ouvir com atenção, aprende a falar com proveito. Nós ouvimos a parceira ou o parceiro? Ou às vezes precisa ir buscar uma pessoa fora para que ela possa me ouvir. Vou contar rapidinho, gente. Essa palestra, lá no nosso centro, são 40 minutos que a gente faz. Mas eu vou contar rapidinho aqui para vocês. Tem um companheiro nosso, espírita, Rossando Klinge, e ele contou uma história interessante. Ele disse que no consultório dele começou a aparecer muitas mulheres para terapia. E ficou impressionado com aquilo. E uma delas, ele perguntou, mas todas elas diziam que tinham traído o marido. E ele não se conteve naquele momento e perguntou, mas o que leva a senhora a trair seu marido? Ele não é uma boa pessoa? Ele disse, é. Ele lhe trata bem? Ele se trata. Ele lhe ajuda nas compras da casa? Ele disse, ajuda. E por que você trai ele? Ele disse, porque não me ouve. No momento que eu preciso conversar, no momento que eu preciso ser compreendido, ele não me compreende. Eu encontrei uma pessoa que me ouve, que me compreende e que me apoia. Ele chegou na casa dele com a esposa dele e disse, meu bem, está tudo bem com você? O que você acha da situação do nosso Brasil? E começou a indagar as situações. Eu não vou deixar ela procurar outro para ver. Então são coisas que nós podemos fazer. Então a arte da comunicação é fundamental para que a gente possa se relacionar melhor. Algumas deficiências apresentadas nas tentativas do diálogo. Rapidinho. Transformar a conversa em monólogo. É aquela pessoa que diz, vamos conversar, e só ela fala, pá. Eu não esqueci que tu fizeste naquele ano, eu penso que eu esqueci aquilo. Ele começa a jogar no rosto da pessoa tudo o que já aconteceu de negatividade. Não conversa. Então, diálogo é a participação de duas pessoas. Só dizer o que está sentindo na hora das brigas, de cabeça quente, dificulta resolver o nó do desenvolvimento. Então, quando a gente está com raiva, é bom não entrar nesse campo. Quando alguma coisa me aborrece, eu saio de casa, relaxo, faço uma oração, e depois eu volto para tentar resolver o problema. Porque se a gente for resolver de cabeça quente, a gente acaba fazendo aquilo que a gente não queria. Transformar a fala em instrumento de esgrima. Quantos não magoam, não ferem o outro com a fala? Nós temos o dom da fala. Muitos querem falar, nós temos e usamos de forma errada. Para ferir, para magoar as pessoas com quem convivemos. Quando alguém vence no diálogo, o casal perde, porque o diálogo não deve ser uma disputa, e sim um mecanismo de solução da problemática existente. Em vez de falar, gritamos como se o outro sofresse de surdez sensorial. E aquelas pessoas, às vezes, a gente vê muito aquele que, do vizinho ao lado, que ela faz questão de gritar para dizer, aqui sou eu que mando. Entender que um diálogo fecundo tem começo, meio e fim. Sempre de forma a solucionar as nossas problemáticas. Como o padrasto deve se relacionar com os filhos de sua esposa? Antes de tudo, ele tem que chegar como um amigo. Ele não vai substituir o pai ou a mãe, a pessoa que vai chegar para aquela relação. O filho, ele sempre alimenta, mesmo que seja de uma forma mágica, o reatamento da relação dos pais. Às vezes não tem mais jeito, eles não vão voltar a ter uma relação. Mas o filho alimenta esse desejo. Então ele espera que um dia o pai volte para conviver com eles. Então se eu chego numa relação e existe um filho,
eu tenho que chegar como um amigo. Vou me aproximando lentamente, conquistando uma amizade, para que ele perceba que eu sou mais um amigo do que alguém que quer substituir o seu pai ou a sua mãe. Deve ser se aproximar como um aliado e não como um intruso. Então, como deve ser o casamento à luz da doutrina espírita? Então, o matrimônio se alicerça num processo de união de alma para alma, exigindo do par um contrato de coração a coração e um hábito de caminhar no acasalamento. Então, o grande compromisso nosso é de coração para coração, não de sedução para sedução, não de desejo para desejo. Porque quando nós colocamos o desejo à frente de um sentimento, geralmente as nossas relações tendem à frustração. A doutrina espírita mostra que são os compromissos espirituais que temos. Um planejamento reencarnatório é feito. Com quem eu vou casar, quantos filhos eu vou ter, que espíritos eu vou receber como filhos. Então, para a doutrina espírita, ou efetivamente torna sagrado um matrimônio, não é a intermediação, não é aquela cerimônia que é feita ali. É que a pessoa faz um planejamento de anos. O vestido, o paletó, o buffet e tudo o que é preciso para aquele momento mágico que as pessoas dizem. Aí vai aquela festa, muitos convidados, a pessoa faz aquele juramento, que eu prometo te amar, te respeitar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Mas às vezes 2 meses depois a morte não separa, mas o seu egoísmo os separa, o seu orgulho os separa. Então, para a doutrina espírita, o que é verdadeiramente uma união é a qualidade divina da interação das almas que se entrelaçam nas juras de amor. Portanto, na realidade que temos hoje de nosso planeta, com os nossos parceiros, com a nossa família, ame acima de tudo, perdoe, porque vai ser necessário. As nossas inferioridades contribuem para que tenhamos desarmonias, então precisamos perdoar. E confie, porque uma relação só se torna salutar, equilibrada, quando nós confiamos um no outro. Então, que a relação seja verdadeiramente do amor, de coração para coração, para que sustentemos as nossas relações, as nossas famílias, para que contribuamos para que o nosso mundo seja melhor. Portanto, amigos, obrigado pela atenção, eu espero ter contribuído de alguma forma com esclarecimentos para a melhoria das nossas relações. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Muita paz a todos.